Olá, meu nome é João Vitor, eu sou discente do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia e venho, por meio desse vídeo pitch, apresentar a conclusão do meu projeto de iniciação científica, que tem como seguinte tema: permeação de gás hidrogênio em membranas de óxido de grafeno, sob orientação da professora doutora Miriam Espanhol Miranda Reis, com o apoio do CNPq pelo PIBIC. Em primeiro lugar, atualmente se tem utilizado muito gás hidrogênio para a produção de energia, especialmente na aplicação do gás hidrogênio nas células combustíveis. Para que a gente tenha uma aplicação desse gás em células combustíveis, é necessário que a gente tenha um alto grau de pureza desse gás. Tendo isso em vista, é necessário estudar processos de separação eficientes para que a gente consiga alcançar esse alto grau de pureza. No caso do estudo do projeto de iniciação científica, nós utilizamos o processo de separação por membranas. A primeira etapa do projeto foi a fabricação das fibras de alumínio que serviriam como suporte para a incorporação do óxido de grafeno. Já a segunda etapa do projeto foi a síntese do óxido de grafeno. Já a terceira parte do projeto foi a parte relacionada aos testes de permeação a gás. No caso, nesses testes nós avaliamos a permeância dos gases pela membrana e também fomos capazes de calcular a seletividade dos gases pela membrana. Durante os testes de permeação, além do gás hidrogênio, nós trabalhamos também com gás carbônico e gás nitrogênio a fim de calcular as seletividades dos gases pela membrana. Inicialmente, nós fomos capazes de verificar que o gás hidrogênio obteve uma alta permeância pela membrana devido ao seu tamanho molecular, ou seja, o seu diâmetro cinético. Com relação aos outros gases, ou seja, gás carbônico e nitrogênio, nós obtivemos uma permeância muito menor comparada ao hidrogênio, muito por conta de seu tamanho molecular. Em relação ao gás carbônico, nós tivemos uma permeância um pouco menor comparada ao nitrogênio devido à sua afinidade com os grupos funcionais do óxido de grafeno, embora ele tenha um tamanho, ou seja, um diâmetro cinético um pouco menor que o gás nitrogênio. Após o cálculo da permeância de cada gás pela membrana, nós fomos capazes, então, de calcular a seletividade. Foram enfrentados alguns desafios, como, por exemplo, achar a concentração adequada do óxido de grafeno, a composição adequada para a fabricação das fibras, e, por fim, uma outra etapa muito desafiadora foi a etapa de deposição do óxido de grafeno sobre as fibras de alumínio. As membranas elas não devem ser defeituosas porque isso prejudica no transporte do gás pela membrana. E essa etapa de deposição a vácuo ela é muito difícil de se obter camadas de óxido de grafeno sem defeitos. Por fim, em um dado trabalho, nós fomos capazes de calcular uma permeância máxima de gás hidrogênio de 5.011 aproximadamente GPU, ou seja, Gas Permeation Unit, ou seja, unidade de permeação a gás, e seletividades de gás hidrogênio em relação a nitrogênio de um valor de 5,06, e por fim uma seletividade de gás hidrogênio em relação ao gás carbônico de 6,42.